Paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa. Mais uma vez uma alegria ter você aqui conosco e participar aqui um pouco da Palavra de Deus nos nossos comentários, naquilo que a gente percebe aí que é interessante ser dito aqui da lição, porque na verdade tem lições da revista da Escola Dominical que algumas lições por si só daria para escrever toda uma revista, para um trimestre inteiro. Então aqui a gente tenta reduzir ao máximo para não ficar muito extenso o vídeo também, que eu penso que não é interessante, comentar aqui os principais pontos que na minha visão são interessantes ser ditos aqui para você, tá bom? Hoje nós estamos estudando aqui a lição de número 6, que estará sendo ministrada aí no dia 5 de agosto de 2018, o próximo domingo agora, e tem como título A Doutrina do Culto Levítico. Lembrando que esta revista, agora do terceiro trimestre deste ano, estamos estudando aí a partir do livro de Levítico, no pensamento, na visão aí do pastor Cláudio Honor de Andrade. E antes de darmos entrada aqui na lição, um botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, se inscreva lá, na sequência tem um sininho, clica no sininho e todos os vídeos que nós estivermos colocando aqui no canal vai chegar aí para você, tá bom? Lição de número 6, dia 5 de agosto de 2018, tem como título A Doutrina do Culto Levítico. Aqui no texto áureo está no livro de Salmos. Lembra que Salmo não é dividido por capítulo, não tem capítulo no livro de Salmos, porque cada salmo é individual, cada salmo é um texto em si, não é uma sequência, cada salmo é um texto. Então, Salmo de número 24, versículo 1 diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, mostrando aqui que a extensão da criação de Deus, ela se aplica a tudo e todos. Tudo e todos foram criados pelo Senhor. A sua plenitude do universo, ou se há universos, que esse termo não é usado aí pela astronomia, mas galáxias que compõem o universo, que formam o universo. Então, todo o universo é criação do nosso Deus. Aqui na Verdade Prática, lembrando que a Verdade Prática é o texto onde vai direcionar toda a lição, é mais ou menos a síntese da síntese, se posso falar assim, da lição que estaremos estudando. E na Verdade Prática aqui o pastor Cláudio Honor diz assim: Tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. Consagrado, separado, é colocado à disposição, principalmente o nosso ser. A leitura bíblica em classe está aí no livro de Levíticos, capítulo 9, do versículo 1 ao 14. Você dê uma lida aí para ficar mais ambientado aqui na lição de hoje, Na nossa introdução diz assim: No livro de Levítico há uma teologia sublime e altamente devocional, cujo objetivo é levar o crente israelita a reconhecer 3 verdades principais para o contexto aí do livro de Levítico. Primeira verdade: tudo quanto existe foi criado por Deus. Tudo, como dissemos aqui, todo o universo, tudo, da formiga ao dinossauro, da criança ao idoso, enfim, tudo, todos os materiais que são usados para criar carros, computadores, tecnologias, tudo vem do Senhor, porque veio da terra e quem criou a terra foi o Senhor, ok? Primeira verdade: tudo quanto existe foi criado por Deus. Segunda verdade: sendo Ele o Criador de todas as coisas, que é o que cremos, somente Ele deve ser adorado. Aí entra a questão da idolatria. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, como uma divindade ou como um ser que eu deposito nele a minha confiança, a minha adoração, enxergo naquilo um Deus, é idolatria. Então,
como Deus, como divindade, como Criador, como mentor de toda a criação, se eu tirar Deus do centro, é idolatria. Então, por isso que a segunda verdade é, sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. Terceira verdade, tudo quanto há deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro. Lembre que o consagrado aqui não é derramar óleo na cabeça, como era feito no Antigo Testamento, mas o consagrado para o nosso contexto hoje de igreja cristã é algo que nós devemos colocar à disposição, ou a nós, ou algo que temos. Se eu consagro o meu carro, que eu acho que não é interessante, eu pelo menos não concordo muito com essa expressão, consagrar um carro, uma casa, uma roupa, enfim. Tem alguns textos bíblicos que fazem uma referência muito frágil. Não é que é frágil o texto, mas eu construir doutrina sobre um texto, uma frase de um versículo, eu penso que é muito sensível construir uma doutrina sobre isso. Então, consagrar aqui é colocar à disposição. Quem eu devo consagrar? Penso que eu devo me consagrar. Eu devo colocar-me à disposição do Senhor para ajudar na obra, para ajudar na evangelização, no ensino da palavra, no trato das pessoas que estão em minha volta, amar, servir. Penso que consagrar a mim, não objetos, porque eu penso que para nós hoje, porque virou uma coisa tão banal, né? Não banal em si, mas banalizaram a ideia de consagração. Tudo querem consagrar, consagram a cadeira. Uma coisa é eu ter um objeto para ser usado dentro da igreja, outra coisa é eu ter alguma coisa em minha casa que eu uso no meu dia a dia com a minha família. Eu acho que não há necessidade de eu consagrar a minha televisão, consagrar um som, um carro. Eu penso dessa forma, né? Agora, é para o uso da igreja em função da religião que defendemos, que cremos? Então, beleza, vamos consagrar. Se observasse esse princípio, o povo de Israel ver-se-ia livre dos resquícios da idolatria do Egito. Então, o livro de Levítico, em especial aqui nesta lição, o pastor vai apontar para nós essas três verdades, mostrando que se Israel tivesse observado isso, todo resquício, tudo aquilo que estava impregnado na alma do povo de Israel, da idolatria que eles viam, que eles participavam dentro da nação do Egito, enquanto eles eram escravos, seria, gradativamente, paulatinamente, sendo tirado deles, sendo colocado agora a forma correta dentro das suas almas, para que no seu exterior fosse visto aí pelas demais nações, porque transformou dentro, do lado de fora aparece. Isso é uma coisa natural, né? Primeiro tópico aqui, a terra é do Senhor. O livro de Levítico reafirma através de suas ações litúrgicas as mensagens do Gênesis e do Êxodo. Ele mostra que Deus, sendo Criador dos céus e da terra, tem de ser adorado por tudo quanto existe e por tudo quanto temos. Então o livro do Gênesis, o livro do princípio, e o livro da saída, que é o livro do Êxodo, saída do Egito, apontam para Deus como sendo o Criador, o mentor, aquele que fez todas as coisas. E só Ele deve ser adorado, porque Ele é o Senhor de tudo. Em nenhum momento Deus vai dizer, olha, adora a pedra, adore o barro, construa alguma coisa e faça uma imagem de alguma coisa e pode adorar. Não, Deus sempre disse, olha, a adoração é para mim. Não adore outras coisas. Não coloque outras coisas no meu lugar, porque no meu lugar não cabe ninguém. Eu sou o Senhor de todas as coisas e, portanto, devemos somente a Ele adorá-lo. O que eu faço além disso torna-se idolatria. Aqui no primeiro subtópico diz assim: Deus é o Criador dos céus e da terra. Se o Gênesis mostra que Deus criou tudo quanto existe, o Levítico reivindica dos israelitas que consagrem tudo ao Senhor. Então, se Deus criou todas as coisas,
para o contexto do livro de Levítico, lembre-se que o povo de Israel está escravo no Egito, dentro de uma cultura extremamente idólatra, pagã, está saindo ali, atravessou o Mar Vermelho, está no deserto, está indo para uma terra pior do que o Egito. Então Deus tem que tratá-los de uma forma diferenciada. Eles têm que perceber que nada além de Deus deve ser adorado. Então sempre o livro de Levítico vai apontar para isso. Ao mesmo tempo, exorta-os didaticamente, por meio das ofertas e dos sacrifícios, que nenhum ídolo pode ser honrado como nosso Deus. Então aqui no livro de Levítico, Deus, através de Moisés escrevendo, vai colocar momentos, festas, oportunidades aonde os israelitas, o povo, deveria ir até a tenda no deserto e levar uma oferta, levar uma oferenda, colheu ali o trigo ou tem alguma coisa lá que eles receberam, leve uma parte ao templo, leve uma parte à tenda, para sempre o povo de Israel estar lembrando que quem dá é o Senhor. Então eles têm que ser gratos por isso. Isso é uma forma didática de reeducação aqui, para que a alma do povo de Israel percebesse que aquela cultura do Egito eles tinham que esquecer, tinham que apagar da alma deles e a partir de agora enxergar só o Senhor como provedor de todas as coisas. Aqui no subtópico 2, Deus é o libertador de Israel. O livro de Levítico patenteia aos filhos de Israel que Deus é o libertador de seu povo. Se eu crio algo, eu, ser humano, crio um tipo de tecnologia, eu vou ali e patenteio aquilo, digo, olha, quem criou isso aqui foi eu. Então registra aí, se alguém aparecer com essa ideia aí, copiou de mim. Então aqui no livro de Levítico é patenteado aos filhos de Israel, é mostrado para que o povo de Israel perceba que quem criou, quem deu a liberdade ao povo de Israel foi Deus, não foi ninguém, foi Deus, foi o Senhor, acabou, ninguém mais, não foi Moisés, não foi Arão, não foi Miriam, não foram os príncipes das tribos de Israel, não, foi Deus. Deus que deu a direção, Deus que deu a condição e fez com que acontecesse. Por esse motivo, nenhum israelita poderia comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Vai estar em Êxodo 23:15 e referência em 2 Coríntios 9:7. Então, todas as vezes que um israelita ia no templo, lembre que naquele contexto não era igual ao nosso hoje. Hoje nós temos culto aí, pelo menos na Assembleia de Deus que eu congrego, aqui no Distrito Federal, culto de ensino, de doutrina na terça, culto na quinta, culto no domingo, e uma vez por mês, culto de Santa Ceia no sábado, para a nossa realidade aqui. Então a maioria das igrejas tem algumas que tem cultos todos os dias. Para o povo de Israel aqui não, era uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, dependendo da comunidade, da família, da distância que eles estavam da tenda, do templo, enfim, ou do tabernáculo. Então, quando eles fossem ao Senhor, né, a tenda, o tabernáculo ou no templo, eles não podiam se apresentar de mãos vazias, sempre tinham que levar uma oferenda, uma oferta, um sacrifício, mostrando que eles tinham gratidão e reconheciam em Deus o provedor de todas as coisas. Aqui no terceiro subtópico, Israel é o templo de Deus. Toda a nação israelita era um templo de adoração ao Senhor. Lembre-se que no Antigo Testamento o Espírito Santo, para o nosso contexto aqui de Bíblia, de Antigo Testamento, o Espírito Santo como, né? É uma comparação que fazemos, como que ele vinha, usava alguém, usar o exemplo aqui de Sansão, dava força a Sansão para que ele fizesse alguma coisa e retirava-se. É como se ele fosse de novo para o céu. Isso é só uma figura de linguagem, tá bom? Não é que era assim, mas é uma figura de linguagem para a gente compreender melhor. No Antigo Testamento,
não era como no Novo Testamento. No Novo Testamento, você e eu somos templos. O Espírito Santo está morando em mim, está morando em você. No Antigo Testamento, não. O templo do Espírito Santo era toda a nação, porque a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, era como se fosse, figura de linguagem, como se fosse o Espírito Santo, a Arca da Aliança, uma figura, no meio do povo. Então a nação era o templo do Espírito Santo. Hoje não, hoje cada um indivíduo somos templos do Espírito Santo. Então aqui, toda a nação israelita era um templo de adoração ao Senhor. Levítico 10:3 é a referência. Isso significa que o povo hebreu não se limitava ao ser uma mera teocracia, mas uma comunidade de adoração por excelência ao Senhor. Eu tenho um quadro aí que eu comecei agora há pouco, é Nós na Dica. Nesse quadro, esta semana, junto com a lição, eu vou estar lançando aí, falando sobre teocracia, tá? Você vai ver lá, assiste lá, teocracia. O que é, como faz, como se dá uma teocracia para o contexto bíblico. É realmente uma teocracia, o povo de Israel, vai lá, vê lá. Então, isso significa que o povo hebreu não se limita a ser uma mera teocracia, mas a comunidade de adoração por excelência ao Senhor. Aqui nós vamos entender que o povo de Israel não era um mero povo, um mero governo, mas ele era uma comunidade onde Deus deveria ser adorado, reconhecido, porque Israel seria a referência de Deus na terra. É como se Israel fosse o representante legal de Deus na terra, o povo, a nação. Então eles tinham que ser não um mero governo, um mero poder de governar, não. A nação de Israel era uma referência e, portanto, ela deveria se comportar como uma nação de adoradores ao Deus Todo-Poderoso. Não, lembrando que os deuses, os ídolos das outras nações não podiam ser colocados dentro do contexto de Israel. Coloque essas coisas para fora aí, porque aqui dentro do contexto de nação de Israel, só Deus, o Criador, é adorado e é visto aqui como o soberano da nação. Aqui no segundo tópico, os animais e os vegetais são do Senhor. Primeiro subtópico, no Egito os animais eram deuses. Lembre que o povo de Israel está saindo de 420, 430 anos de escravidão dentro do Egito. Então lá no Egito os animais eram considerados deuses. Os egípcios não faziam distinção entre o Criador e a criação, nem estavam preocupados em distinguir os animais limpos dos impuros. Pense não nos dias de hoje, sempre eu tenho dito isso aqui, pense com a cabeça de um contexto de 4.000 anos atrás, que não tinha as tecnologias que nós temos hoje e as condições de ferramentas que nós temos hoje. Um criador de porcos, por exemplo, hoje cria esses porcos em confinamento, comendo ração, comendo uma comida, redundante, mas verdadeiro, comendo uma comida selecionada, pré-fabricada para aquele intuito de engordar o animal, de trazer mais saúde para ele, criadores de porcos. Na antiguidade, os porcos eram criados soltos, que é o que nós chamamos hoje de, parece que é caipira, deveria ser um porco. Essa carne aqui é de um porco caipira, que foi criado solto na roça e tal. Então o porco, ele come tudo que tiver na frente dele, qualquer coisa o porco come, inclusive fezes, animais mortos, carne podre. O porco come isso se ele estiver solto. Ele é um animal que ele não está nem aí, ele come qualquer coisa mesmo, o que tiver na frente ele come. Então, para o povo de Israel, o porco era carne impura. Por quê? Porque ele comia qualquer coisa. Então tinha vários animais que eram considerados impuros para a nação de Israel, e está escrito aqui no livro de Levítico quais são os animais que era restrito eu comer a carne daqueles animais. Para os egípcios, qualquer animal
era só matar e comer. Eles não estavam nem aí comer qualquer coisa, porque todo animal é sagrado para eles, naquele contexto, era Deus, era uma divindade o animal, enfim, eles comiam qualquer coisa. Eis porque Deus, ao punir o Egito com as 10 pragas, mostrou quão inúteis eram aqueles deuses. Então, o povo egípcio considerava a rã um deus. Aí uma das pragas foram as rãs, né? Então, assim, Deus mostrou que aquilo que o Egito considerava Deus não eram deuses, porque o Criador controlava. Inclusive as 10 pragas fazem referência a deuses que no Egito eram adorados, né, como deuses, como divindades. E Deus mandou as 10 pragas justamente para quebrar essa lógica deles, na cabeça deles, dos egípcios, naquele contexto. Segundo subtópico aqui, os animais e a adoração a Deus. O povo de Israel sabia que os animais não são deuses, e sim criaturas do Deus que bondosamente os sustenta. Terceiro subtópico, os vegetais e a adoração a Deus. A lei de Deus preconiza a preservação da natureza. Por outro lado, condena a idolatria da natureza. Então, as nações na antiguidade era normal, né? A gente sempre vai estar batendo nessa revista aqui, nessa tecla. A natureza era um Deus, né? A árvore era um Deus. Um tipo de árvore mais bonita, mais frondosa, da madeira melhor, era um Deus. Ou era um Deus de mais poder, né? Como dentro da mitologia grega aí tem aquela separação, o Deus mais poderoso, menos o mais, enfim. Isso funcionava para a maioria das nações na antiguidade. E hoje existem comunidades que enxergam na natureza como se ela fosse uma deusa e começam a idolatrar a natureza. É claro que na Bíblia existem recomendações para eu não destruir a natureza. Isso a Bíblia já diz. Eu devo preservar a natureza, a mata, os rios, as águas. Para quê? Para que eu não sofra, as gerações futuras não sofram. A Bíblia diz isso. Mas daí eu dizer que tem que ser preservado é uma distância muito grande eu dizer e eu começar a adorar essa natureza que eu devo preservar. Então, preservar é uma coisa, adorar como Deus é outra, tá bom? É uma distância muito grande. Aqui no terceiro tópico, o ser humano é do Senhor. A teologia do Levítico preconiza, aponta, indica, mostra a sacralidade da vida humana como imagem e semelhança de Deus. Então, o livro de Levítico está apontando que o ser humano é algo feito pelas mãos de Deus. É meio que como o ser humano fosse algo sagrado. Por quê? Porque veio do Senhor, foi feito pelas mãos do Senhor, o Criador, e foi soprado em suas narinas a vida de Deus. Deus sopra e a partir daquele momento o ser humano, ali no Éden, Adão é feito alma vivente. Era uma alma simplesmente, era um boneco de barro. Então Deus sopra em suas narinas e a vida acontece ali no Éden. Então o livro de Levítico aponta para isso, que o ser humano é, em certo sentido, um ser sagrado. Desculpa. Em Israel, ao contrário das culturas cananeias, estava proibido o sacrifício humano, pois o verdadeiro sacrifício a Deus é um coração humilde e contrito. A referência aqui é Isaías 57:15. Então, eu matar alguém em sacrifício a um Deus não cabe para o contexto bíblico. Eu oferecer o meu sangue, me cortar em sacrifício a um Deus, para o contexto bíblico não cabe. Por quê? Porque o ser humano como disse aqui anteriormente, é considerado um ser sagrado. Todavia, não ofereço a minha vida como sacrifício.
já que agora eu sou um ser sagrado, eu vou oferecer a minha vida, porque eu sou, enfim, e vou matar alguém, ou vou me oferecer. Não, eu vou tirar a minha vida aqui em sacrifício ao Deus, a deusa. Não, para a Bíblia isso aí não pode, isso é pecado, não existe. Para o contexto bíblico é proibido. Não existe sacrifício humano na Bíblia, é pecado, é proibido. Nada me cortar, derramar meu sangue, não. Para o contexto bíblico, não. Isso aí é coisa do paganismo. Isso aí é adoração a deuses estranhos à Bíblia. Para a Bíblia, isso aí é algo inaceitável. Talvez a palavra seja essa. Aqui no primeiro subtópico, o ser humano é a imagem de Deus. O crente israelita era intimado a cuidar do seu corpo, tanto exterior quanto interior. Então eu devo cuidar do meu interior, eu devo enxergar em mim a necessidade de melhorar a cada dia, de ser melhor, de amar, de respeitar. Isso é algo que vem de dentro. E eu também tenho que ver e mostrar isso no meu exterior, para que as pessoas enxerguem a minha alma aqui fora, o quanto eu tenho me esforçado para me separar, consagrar para o serviço do Senhor. Então o crente israelita era intimado a cuidar do seu corpo, né? Esse negócio de pessoa que não toma banho, não. Vai fazer um jejum, toma um banho. Se puder, coloca um perfume. Eu tenho uma alergiazinha, não posso usar muito perfume, me dá dor de cabeça, mas se você pode, vai fazer um jejum, coloca um perfume, põe uma roupa bonita, toma um banho, né, passa um cremezinho cheiroso e tal. Não é porque eu vou fazer um jejum que eu tenho que ficar ali com cara de quem vai morrer. Não, isso aí para o contexto bíblico não cabe. Eu tenho que mostrar que eu estou bem, ok? Cuidar do meu exterior como eu cuido do meu interior. Nem marcas, nem tatuagens eram admitidas. Lembrando aqui que era feito marcas em culto aos mortos. Muitas nações pagãs cultuavam os mortos, aí se cortavam, meio que oferecendo um culto aos mortos. Então, para o contexto bíblico, isso aí não cabe, é pecado. Isso aí é coisa estranha, é fogo estranho, né, como é dito na Bíblia. Nem tatuagens eram admitidas. Então a tatuagem aqui, em Levítico aqui, capítulo 19, versículo 28, eram marcas que as nações faziam em oferecimento aos seus deuses. Então existia símbolos, uma letra, uma escrita. Aí eu tatuava ali meu braço, minhas costas, meu peito, meu rosto, porque aquela tatuagem ali dizia: eu sou adorador do Deus tal. Então essa tatuagem aqui, essa restrição em Levítico 19, 28, trazê-la para hoje, para os nossos dias, eu escrever um nome ali. Tem gente que eu não faço, não gosto de tatuagem, mas tem que observar direitinho Levítico 19, 28, porque o contexto aqui é religioso, idólatra. Essas marcas eram voltadas para deuses estranhos, para divindades das nações pagãs, tá bom? Segundo subtópico, a vida humana é sagrada. O crente israelita é exortado a ver a vida humana como sagrada. Por isso mesmo, não poderia, sob hipótese alguma, consagrar sua descendência aos ídolos. Existiam alguns cultos na antiguidade onde as pessoas faziam relação sexual, às vezes em grupo, às vezes sozinhos. Existiam prostitutas cultuais, né, sacerdotisas dessas divindades em algumas nações, que, por exemplo, o cidadão ia oferecer um culto àquela divindade. Aí, qual era a parte desse culto? Ele ia lá e mantinha relação sexual com aquela sacerdotisa daquela divindade. E quando ele ia ejacular, ele ejaculava dizendo: eu estou oferecendo a minha vida, o que há de melhor em mim para você, Deus tal, deusa tal. Também tinha aquelas pessoas em algumas nações que para aquela divindade eles ofereciam seus filhos. Então a virgem, a moça virgem, quando ia
a primeira relação sexual dela deveria ser com um sacerdote do Deus fulano. Então eram muitas coisas que aconteciam nesse contexto aqui onde Israel está inserido aqui no livro de Levítico. Daí tantas restrições e a força, a energia como o texto de Levítico vai colocar imposições ao povo de Israel, que era muita coisa esquisita que acontecia naquele contexto. Deve acontecer por aí em algum lugar, mas lá era uma coisa gritante, era normal. Então Israel tinha que estar bem doutrinado mesmo. Então aqui no segundo subtópico, o crente israelita é exortado a ver a vida como sagrada. Por isso mesmo não poderia, sob hipótese alguma, consagrar sua descendência, seus filhos, essa questão sexual, consagrar os ídolos de jeito nenhum. Deus é o Senhor da vida, o Criador, acabou. É para Ele que nós temos que nos separar, e se eu vou oferecer algum sacrifício, é para o Senhor. Não com essas coisas estranhas aí que esse povo tinha costume de fazer. Terceiro subtópico, o ser humano é servo e adorador a Deus. Sendo Israel o povo do Senhor, deve, por conseguinte, dedicar-se totalmente ao serviço divino. Então essa dedicação exclusiva, total ao serviço divino, para o contexto de Israel aqui no livro de Levítico, era eu viver o meu dia a dia sempre lembrando que eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus que me criou e que provê, que me ajuda, que me dá saúde, que me dá força, ânimo. Então é isso aqui, dedicar-me ao serviço do Senhor todo o tempo. Não é eu ir para a igreja e eu vou ficar lá orando 24 horas, vou jejuar todo e esquecer de trabalhar, esquecer de cuidar da família. Não, para o contexto aqui do livro de Levítico, eu tenho que me dedicar totalmente ao serviço divino. E hoje, como é que eu posso me dedicar diariamente ao serviço divino? Amando o meu próximo, ajudando as pessoas que precisam, ajudando as pessoas que eu posso, que tem momentos que eu quero ajudar, mas eu não posso. Enfim, fazendo isso no dia a dia. Não é só ir na igreja no domingo, na terça ou na quinta ou no sábado, enfim, um dia de culto, e lá eu culto ao Senhor. Isso é bom, isso é maravilhoso, isso é legal, mas oferecer-me diariamente, não só na igreja, na rua, na escola, no trabalho, na faculdade, enfim, no ambiente da minha comunidade, da minha vizinhança, eu ajudar ao próximo, e as pessoas vão passar a me enxergar como uma pessoa diferente, sal da terra e luz do mundo, não é isso? Então é todo o tempo fazendo aquilo que eu dou conta que eu posso, para que as pessoas enxerguem que eu sou diferente, porque eu sirvo a um soberano todo-poderoso que criou todas as coisas. Aqui no quarto subtópico, o sacrifício pacífico. A síntese desse ensinamento está no sacrifício pacífico com que Israel mostrava a sua gratidão ao Senhor, referência em Levítico 7, 11 ao 17. Quanto a nós, somos exortados a oferecer a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, sacrifícios de louvores. Então, um sacrifício pacífico, de boa vontade, nada forçado, nada obrigado. Por exemplo, eu entrego ou devolvo meu dízimo, não, eu não quero, mas eu sou obrigado, senão as pessoas vão começar a me enxergar como alguém que está roubando ao Senhor, roubando, entre aspas, né, porque é um contexto lá, a gente não tem tempo de explicar aqui. Então, eu me preocupo com o que as pessoas estão vendo eu fazer. Isso não é um sacrifício pacífico, de boa vontade, que eu me coloco à disposição para fazer. Tem coisas que eu estou fazendo por obrigação, então isso não é um sacrifício pacífico. Isso é uma coisa obrigada, mecânica. E para o Senhor, em Jesus, hoje, para o nosso contexto de igreja cristã, nós temos que fazer com boa vontade, colocando a nossa alma naquilo, nosso ânimo, a nossa alegria, cansado, às vezes não estou com sono, mas eu vou lá e faço de boa vontade. Por quê? Porque é para o Senhor. E se eu posso fazê-lo, eu vou fazer da melhor forma que eu puder. Aqui na conclusão da nossa lição de hoje, nós somos o templo do Espírito Santo.
e como tais somos intimados a andar em novidade de vida, consagrando tudo ao Senhor. Lembre-se que esse consagrar para nós, aplicando para a nossa realidade hoje, é eu ter gratidão, eu fazer algo, eu me colocar à disposição. Lembre que serviço ao Senhor Deus não é só igreja, principalmente fora da igreja, que eu devo servir ao Senhor no serviço às pessoas. Eu devo servir às pessoas. É claro que eu não vou viver em função das pessoas. Eu tenho que me preocupar com o meu futuro, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me preocupar com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, com a minha família. Eu tenho que fazer a faculdade, eu tenho que melhorar no meu trabalho, eu tenho que fazer um curso para eu me adequar ao mercado de trabalho, eu tenho que me atualizar se eu tenho uma formação acadêmica, se eu não tenho, eu tenho uma profissão como autônomo, enfim, se eu sou um profissional liberal, eu tenho que fazer isso diariamente, mas eu tenho que lembrar que eu também tenho que oferecer esse serviço ao Senhor em função das pessoas que estão em minha volta, a minha comunidade, enfim, eu tenho que fazer isso. Essa consagração é isso. Com gratidão eu sirvo, porque o Deus eterno tem me ajudado, tem me abençoado, tem me dado condições de fazê-lo, então eu vou servir com alegria. O Deus que exortou Israel à santidade requer, de igual modo, a nossa santificação. Lembrando aqui que santificação é um processo, não é uma mágica que eu vou dizer, hoje eu aceito Jesus e na hora eu vou estar santo ali, enfim, não é isso, vai ter uma coisa brilhando na minha cabeça, não é só o suor, né? Não é só a ausência aqui de cobertura que começa a brilhar muito quando eu transpiro, não é isso não. Santificação é um processo, então eu me entrego, eu aceito o sacrifício de Jesus em função da minha vida para a eternidade e a partir de então eu começo a permitir que o Espírito Santo que agora mora em mim molde a minha alma segundo o caráter do Senhor, ou o caráter que é apontado na Bíblia, em princípio os frutos do Espírito que estão ali escritos por Paulo. Então, a partir desses frutos, eu me permito ser reeducado, como a nação de Israel foi reeducada, ou pelo menos foi a tentativa da escrita do livro de Levítico. Então, eu me permito ser mudado, moldado e melhorado, para servir ao meu Senhor, a minha família, a minha comunidade, enfim. Encerramos aqui mais esta lição, aqui do número 6, né? E com grande alegria nós finalizamos aqui, lembrando, se inscreve aqui embaixo, não esquece de ver lá Teocracia, o quadro que nós temos aí, É Nós na Dica, tudo bem? Grande abraço, Deus te abençoe e até a lição próxima aí que estaremos ministrando, a lição de número 7 na próxima semana. Deus abençoe.